a criatura mais ridícula do mundo está entre nós. Olha só esse cara, velho. Meu Deus do céu, parece até aquelas crianças que tomam Monster achando que é refrigerante normal, velho. Fica saindo por aí todo espoleta pela rua, meu Deus do céu. O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Mas falando sério, pessoal, quando eu vi o Luffy atingindo a quinta marcha do seu poder, no caso o Gear 5, muito se falou de que agora o Luffy se tornou uma das criaturas mais poderosas do universo de One Piece. Não só isso, que além de poderoso, ele é a primeira criatura que experimentou a liberdade na sua forma mais pura. Eu fiquei pensando assim, cara, será mesmo que ele é livre ou é apenas uma liberdade ilusória? Será mesmo que ser ridículo do jeito que ele está sendo com o Gear 5 e a influência do Gear 5 é uma forma de libertação? Bom, sobre ele ser poderoso, isso aí não tem realmente como discutir, o cara é realmente bem poderoso. Mas sobre ser livre, eu acho que cabe realmente uma reflexão sobre isso, certo? E é exatamente disso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Meu nome é Storyteller Dave e você está em mais um episódio do Hook aqui na Story Notes. A liberdade, na teoria, diz que o indivíduo ele pode agir segundo o seu livre-arbítrio e pensamento e conforme a sua própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. E é basicamente essa definição básica dele diz realmente sobre aquele ditado que nós estamos realmente bem acostumados a ouvir, onde a liberdade começa quando a sua termina, no caso. Então, uma liberdade é meio que um ciclo, uma termina e a outra começa dentro de uma sociedade. E por si só, a liberdade é meio que o conceito utópico, uma vez que nós vivemos em sociedade e nós dividimos realmente as mesmas responsabilidades para que nós possamos funcionar realmente como cidadãos livres, vamos dizer assim, e também cidadãos úteis para a sociedade em questão. E por ser uma sociedade, nós também dividimos esse conceito entre vários pensadores ao longo do tempo. Por exemplo, para Descartes, a liberdade é quem entende que há uma outra forma de resolver a situação sem ser a escolha de A, B ou C realmente para a resolução de problemas. Para Marx, a liberdade é uma constante criada ao longo do tempo, ou seja, a liberdade de 1980 pode ser interpretada como uma não-liberdade ou até mesmo uma prisão hoje em 2023, pois os conceitos de liberdade eles mudam ao longo do tempo. Ou seja, a liberdade é tão utópica que precisa ser dividida em vários conceitos, em várias ramificações e ter vários porquês e praquês. E por isso mesmo de ter vários porquês e praquês, elas até entram em contradição realmente com outros pensadores que são exemplificados ao longo do tempo. Por exemplo, citando mais um exemplo aqui agora, certo? Enquanto Descartes fala em não escolher e buscar alternativas, que isso seria realmente uma forma de liberdade, Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo de 1931, diz justamente que ser livre é poder escolher, ou seja, realmente um diz que escolhe, outro diz que escolhe, ou seja, vocês realmente, os caras não se decidem, velho, meu Deus do céu. O que aconteceu lá na tua comunidade? Você morava? Não sei. Ou ser livre é escolher, ou ser livre é não escolher. Você meio que fica na dúvida, sabe? Ou seja, no final do dia, por mais redundante que é isso que eu vou falar aqui agora, a liberdade é simplesmente livre para ser aplicada de diversas formas e interpretada de diversas maneiras, inclusive até mesmo na arte, certo? E é exatamente nesse ponto que mora o Luffy e o seu temido e até mesmo ridículo Gear 5. O Luffy nunca foi um personagem muito ridículo, como mostra realmente nos clipes mais engraçados e também realmente nesse Gear 5. Muito pelo contrário, desde criança ele sempre foi muito preocupado. Afinal, falando pelo anime, né, que é a principal porta de entrada de todo mundo que vira fã dessa obra, a gente não sabe muito sobre o passado do Luffy, mas percebe que ele é um personagem muito preocupado e com uma dependência emocional muito grande.
Entretanto, o que a história mostra, principalmente para aqueles que vão olhar One Piece apenas como mais um cartoon, mais um anime entre os outros animes, é que após ele comer a Gomu Gomu no Mi, ele começou a experimentar um pouco da leveza da liberdade que ele iria experimentar realmente mais futuramente agora no Gear 5. Muito porque dá realmente essa conclusão, porque a borracha ela é um elemento infinitamente mutável. Ele pode virar tudo e tudo ao redor hoje em dia é feito de borracha. Então, de fato, dá realmente essa conclusão, essa interpretação de que sim, logo após ele comer realmente a Gomu Gomu no Mi, ele começa a sentir realmente essa liberdade que no futuro iria realmente se transformar nas marchas e também no Gear 5. É normal realmente a gente cair nesse conto do vigário, ainda mais se você se deixa levar pelo carisma da história e tal, que é tudo muito cômico, é tudo muito over, mas de fato não é uma afirmação, é um conto do vigário, é uma mentira no caso, certo? Não funciona realmente desse jeito. A Gomu Gomu no Mi, por incrível que pareça, ela é apenas uma ferramenta de narrativa, uma consequência. E tem que lembrar também de que uma forma ou de outra, o Luffy ainda admirava o Shanks e iria realmente ser o rei dos piratas, ou então alcançar o nível dele de uma forma ou de outra, comendo a Gomu Gomu no Mi ou não. Então, de fato, realmente não é realmente o que tornou ele livre, certo? De fato, realmente ele só iria, mesmo se ele não comesse a Gomu Gomu no Mi, ele só se juntaria realmente a milhões de piratas que antigamente se aventuraram até realmente a Grand Line em busca realmente do One Piece, inspirados pelas palavras de Gold Roger quando ele foi capturado realmente pela marinha. Então, no caso, não é a Gomu Gomu no Mi, e sim realmente o seu propósito, a sua vontade realmente de ser o rei dos piratas, que o torna realmente livre dentro da história. E não, eu não vou cair naquela vertente óbvia do propósito gerado pela força de vontade. Afinal, o seu propósito é tão grande que fica mais do que óbvio que ele precisa da força de vontade para manter a sua chama viva. E isso cabe não só ao próprio Luffy, mas para todos os presentes na sua jornada, seja aliados ou até mesmo os seus próprios inimigos. Mas aí fica a dúvida, se o propósito o torna livre, o que o torna ridículo? Bom, Ariano Suassuna uma vez disse que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato e que a melhor coisa é ser realmente um intermédio entre os dois, no qual ele chama de um realista esperançoso. Caramba, Suassuna, isso aí é muito bonito, cara, é muito poético, só que tem uma coisa, cara. Um realista esperançoso, sob um ponto de vista amplo, é tão tolo quanto o otimista e é tão chato quanto um pessimista. Às vezes nós temos que enxergar alguns universos sem o protagonista, e One Piece ele não foge disso, certo? Às vezes nós temos que enxergar o mundo de One Piece sem realmente a presença do Luffy. Enxergando desse jeito, nós temos a noção de quanto aquele mundo é perigoso e estranho, e não só isso, é muito cínico, e que um realista esperançoso é a mesma coisa de um cara sem noção da realidade, um cara leso no caso, e que esse tipo de cara ele é sempre desafiado ou é sempre desprezado, ou seja, é uma anomalia em um mundo onde tudo é levado a sério e onde o perigo é sempre constante. E a gente vê realmente essa anomalia sendo muito visível através da evolução do Luffy e através até mesmo das suas marchas, né? Através realmente dos inimigos e tal, no qual, para os inimigos, a presença do Luffy é algo muito estranho, é de fato uma anomalia, e isso vai ficando cada vez mais visível através das marchas, o Gear 1, o Gear 2, o Gear 3, o Gear 4 e agora o Gear 5. O Gear 5, ele nada mais, nada menos que é a expressão máxima da liberdade e da esperança realista. O Luffy, no Gear 5, ele não dá risada porque ele percebe que pode fazer tudo, mas porque ele percebe que ele é uma oportunidade única, uma coisa que realmente não se vê toda hora. Você vê realmente que a Zunisha mesmo fala, faz 10 anos que a gente não encontra um ser como o próprio Joy Boy. Se a gente for levar realmente no campo filosófico, o Gear 5, por si próprio, é realmente a representação de liberdade que o próprio Mikhail Bakunin diz realmente em sua filosofia, pois o que o Mikhail fala?
Mikhail Bakunin fala que a liberdade para ele, o conceito de liberdade dele, é quando o indivíduo ele tem total noção das faculdades mentais dele e também da faculdade do próprio ser humano, ou seja, ele tem noção do que ele é. E isso, ter noção realmente do que ele é, o torna livre para fazer qualquer tipo de coisa, contanto que ele respeite as suas próprias faculdades como ser humano. Não é à toa que é tanta representação de Mikhail que literalmente quando ele tem uma parte da luta que ele murcha de cansaço. Ele vê que o Kaido ficou cansado e ele murcha de cansaço porque ele ficou cansado também. Foi mais de o quê? Dias, semanas lutando. Então ele tem noção realmente que ele cansou. Ele fez aquele show realmente com o Gear 5. Ele sentiu realmente, ele reviveu através realmente do Gear 5. Mas depois ele murchou e disse, cara, eu tô cansado. Tanto que se fosse uma outra história escrita por uma outra pessoa, ia acontecer realmente o que aconteceu em Kimetsu. Sabe, onde o Tanjiro, ele diz que tá cansado, mas tira a força de não sei de onde pra sair lutando com o cara, mesmo totalmente quebrado como ele tava, como aconteceu realmente no arco do trem. E essa é uma das cenas que eu mais gosto, porque é muito engraçado ver ele murchando, velho. Meu Deus do céu, véio. Eu acho que depois daquele frame que o Kaido percebe que ele se fudeu bastante no Gear 5. Esse momento dele murchando é um dos meus favoritos ali, da transformação do Gear 5 no caso. Em conclusão, o Luffy, ele não é ridículo de graça. Ele é assim justamente porque ele tem noção de que ele é livre para buscar o seu propósito e também livre para desistir. E ele é ridículo o suficiente para que mesmo nos momentos ruins, ele consiga realmente tirar um sorriso após uma árdua batalha contra o seu maior inimigo.